Oi, gente! Hoje o assunto é literatura japonesa com Haruki Murakami e seu Crônica do Pássaro de Corda. E esse livro aqui estava encostado há um certo tempo na minha estante. Eu fiquei bastante interessada por ele quando eu li o Linha M, da Patti Smith. Eu acho que eu li em, 2017, se eu não me engano. E aí, no Linha M, ela fala muito bem desse livro. E assim, quando Patti Smith indica algo, eu me sinto praticamente na obrigação de acatar essa indicação. E aí, o livro tinha acabado de ser traduzido aqui no Brasil, comprei. Mas foi mais um daqueles casos que eu pedi por encomenda, e aí demorou um pouco pra chegar, e quando chegou eu já tinha perdido o fogo de ler o livro logo, sabe? E aí acabou ficando um pouco encostado aqui. Depois eu comecei a ler mais sobre Murakami, aí eu me perguntei se realmente seria uma boa começar por esse livro aqui, né? Porque além do tamanho, é um livro que divide bastante opiniões, assim como praticamente toda a obra da Murakami, pelo que eu li. Aí esse ano eu li o Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, que, meu Deus, virou um dos meus livros preferidos da minha vida. Eu já falei dele aqui, eu vou deixar o link nos cards. E aí eu falei, vamos ler o Murakami. Gostei dele, quero ver como ele é na ficção, porque o que eu mencionei é não ficção. E cá estamos, li esse livro aqui no mês passado e vamos para a difícil tarefa de tentar descrever o enredo desse livro. Vamos lá, vou tentar. O personagem principal é o Toru Okada, que se formou em Direito. Ele mora em Tóquio junto com a esposa, a Kumiko, mas ele estava meio insatisfeito no emprego dele, não tinha muita perspectiva de ascender, porque é como se ele não tivesse feito a OAB do Japão, sabe, para atuar como advogado mesmo, então ele atua como assistente, e ele não estava muito afim, não sabia se era aquilo que ele queria para a vida dele mesmo, e aí ele resolve se demitir, fica cuidando dos afazeres da casa, enquanto sua esposa, a Kumiko, trabalha numa revista e cuida da parte de sustentação financeira, digamos, da casa. E aí logo no início, assim, ele tá fazendo lá a macarronada dele, e aí ele recebe uma ligação super estranha de uma mulher, mas assim, até aí, ok, parece só um acontecimento aí meio fora do normal, mas aí a gente fica sabendo que esse casal tinha um gato, e esse gato simplesmente desapareceu. Ele costumava sair, mas sempre voltava, e certo dia ele não voltou, e aí faz um certo tempo que esse gato desapareceu, e a Kumiko fala que o Toru tem que ir atrás desse gato, que ele não tá fazendo esforço suficiente pra achar o gato, enfim. Certo dia ele vai procurar esse gato e aí as coisas começam a ficar meio estranhas, pra dizer o mínimo. A Kumiko indica uma moça que é tipo uma vidente ou algo meio místico assim, pra ajudar o Toru a encontrar o gato. E aí essa mulher é muito esquisita, ela tem o passado um pouco obscuro, a gente fica conhecendo a irmã dela, que também é outra que tem um passado bem obscuro. E aí um tempo depois a própria Kumiko some, né, o gato desaparece, depois a Kumiko desaparece, e aí o Toru Okada vai nessa jornada, né, de principalmente tentar encontrar a esposa dele, e essa jornada dele de procurar pela Kumiko acaba meio que se confundindo com a própria jornada dele em busca do seu autoconhecimento. E ao longo dessa jornada completamente maluca dele, né, tentando encontrar a esposa, do porquê ela sumiu, ele vai conhecendo alguns personagens que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, e são outros personagens esquisitíssimos. A gente tem uma menina bem novinha, ela tem 16 anos, que acha que é responsável pela morte do namorado dela em um acidente de moto e sempre faz uns questionamentos bem esquisitos. A gente tem essa vidente, a Malta Cano e sua irmã Creta Cano, sim, elas têm nomes de ilha, mas são codinomes. A gente também tem o Canela e a Noz Moscada, que também são codinomes, isso vai ser explicado aqui no livro. A gente tem também um veterano de guerra, que vai ser uma pessoa aqui bem próxima do Toru Okada em certo momento na narrativa. Enfim, toda uma teia de personagens super curiosos e todas as coincidências, ou não tão coincidências assim, que vão acontecendo na vida do Toru Okada, acaba conectando esses personagens. E essa provavelmente é a pior descrição de enredo que você ouviu na sua vida, mas, gente, não tem como fazer muito melhor que isso sem dar spoilers da obra. E uma das grandes graças, digamos, dessa obra é justamente você e tentando entender o que tá acontecendo aqui. Que é uma das coisas que eu mais gostei desse livro. Eu gosto muito quando o livro tem esse formato meio quebra-cabeça, sabe? Quando o narrador não te entrega tudo bonitinho. Outra coisa que eu gostei muito desse livro, a escrita do Murakami, gente. Do que eu falo quando eu falo de corrida, eu já tinha achado a escrita dele muito bonita, bem polida, mas eu ainda não conhecia a ficção dele e é muito bonito, assim, o jeito que ele conta a história, é tudo muito encaixadinho, e aí do nada você tá lendo e surge uma passagem
mensagem super bonita, com uma reflexão super interessante. Tem vários desses momentos aqui, ele não joga do nada, sabe? É uma coisa super bem construída, achei isso muito bonito. Outra coisa que eu gostei muito, como o livro te absorve. Eu geralmente leio de uns 3 a 4 livros ao mesmo tempo, eu não sou do tipo de pessoa que foca em um livro só, mas com esse livro aqui eu me senti meio que na obrigação de abandonar tudo que eu tava lendo, porque eu precisava estar muito imersa nessa leitura. E eu acho que é um livro que te exige isso, sabe? Eu acho que a experiência de leitura é melhor aproveitada se você se dedicar somente a esse livro. No início eu achei que fosse ok intercalar com outros livros, estava até lendo outras coisas, mas conforme os personagens vão sendo desenhados e o enredo vai tomando mais corpo, tomando mais forma, acaba que a fronteira entre real e surreal fica bastante embaçada, e aí eu acho que você tem que focar só nesse livro mesmo. Inclusive, vamos falar um pouco dessa coisa de fronteira entre real e surreal meio embaçada. A minha opinião é de que esse é o tipo de livro que não vai agradar todo mundo. E a opinião é essa que eu acho que foi confirmada quando eu vi os relatos de gente que leu esse livro. É muito amo esse livro, odeio esse livro. Eu confesso que assim, eu gostei muito, mas não cheguei a amar, tipo, a Patti Smith, que endeusa super esse livro. Apesar de que eu entendo por que ela ter gostado. Mas então, por que eu acho que não é um livro que vai agradar todo mundo? Primeiro porque tem essa questão da fronteira, né? Entre real e surreal, bem embaçada. Não é todo mundo que gosta disso. Inclusive, eu não gosto desse tipo de coisa. É uma coisa meio realismo mágico, mas acho que não dá pra usar a palavra realismo mágico, porque me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que o realismo mágico é uma coisa muito, um movimento, né, muito específico da América Latina. Então, eu acho que não dá pra usar essa palavra aqui. Pelo que eu li, os estudiosos chamam a obra do Murakami de surreal. E eu acho que esse termo se encaixa bem aqui no geral, mas então, tem esse ponto, né? Eu sou meio que a pessoa que não gosta muito do meio termo. Pra mim, ou é realidade ou é fantasia, e não é o que acontece aqui no Murakami. E outra coisa que não é um livro muito objetivo. É um livro onde os acontecimentos dão margem pra muita interpretação. Tem coisa que fica com ponta aberta mesmo, não é aquele livro super redondinho. Inclusive, nossa, eu queria muito conversar com o Murakami. Eu tentei a todo custo achar uma entrevista, assim, onde o entrevistador falasse, isso aqui, o que é isso? E aí ele fosse explicando o livro inteiro, sabe? Eu acho que eu tenho facilmente umas 20 perguntas pra fazer sobre esse livro pro Murakami, que eu queria entender melhor. Mas é isso, a gente não tem certeza sobre muitos elementos importantes da história, e eu acho que isso é o tipo de coisa que também não agrada aí boa parte dos leitores. E lembrei de uma outra coisa que pode não agradar muita gente, é porque ele é um livro que não é todo tempo linear. Ele vai dando umas voltas, às vezes muda de perspectiva. A gente tá a maior parte do tempo com a perspectiva do Toru Okada, mas às vezes a gente tem o ponto de vista da Mei Kazahara, por exemplo, que é a adolescente que eu comentei, né, de 16 anos, que acho que é culpada pela morte do namorado. E pode parecer que tem muita coisa aleatória, às vezes que ele tá enchendo a linguiça, mas não se engane, assim, eu acho que tudo que tá aqui tem um motivo de ser, sem ser encher linguiça. Geralmente você tá lendo e fica, nossa, por que ele tá contando isso? Mas lá mais pra frente vai fazer sentido se você prestar bem atenção. Assim, dava pra enxugar muita coisa desse livro? Dava. Mas dá pra gente falar isso de muitas obras, né? Então eu não acho que esse é um ponto negativo, apesar de que eu vi bastante gente comentar sobre esse ponto, que o livro poderia facilmente ter umas 300 páginas a menos. Eu não diria 300, umas 100 talvez. Mas no geral eu diria que aqui tudo importa. São como pecinhas de quebra-cabeça mesmo, sabe? Que você vai montando e aí forma um panorama maior, mas é um quebra-cabeça que tem certas peças faltando e que cabe a você tentar encontrar um desfecho ou simplesmente aceitar que aquilo tá aberto mesmo. Voltando dessa coisa de real e surreal, eu não costumo gostar, mas eu gostei como o Murakami trabalha isso aqui. Inclusive, eu acho que isso é muito característico da literatura japonesa, né? Praticamente tudo que eu já li de literatura japonesa trabalha muito com essa fronteira entre o real e o fantástico. Eu acho que a principal dica para quem quer ler esse livro é: tenha a mente aberta e não tente se concentrar tanto nos elementos da narrativa, no sentido de tentar fazer com que eles façam sentido. Eu acho que o Murakami,
a gente ganha mais ao enxergar a floresta como um todo do que as árvores. Até porque ele deixa bastante coisa em aberto, tem muita coisa abstrata, então acho que tem muita coisa aqui que não se encaixa na nossa noção de uma narrativa unificada e objetiva. O que a gente tem aqui é um livro bem complexo no sentido da sua construção, inclusive os críticos falam que esse é o trabalho mais ousado e que mais une todos os elementos da obra do Murakami em um livro só. E eu acho que é o tipo de livro que toda vez que você vai pegar pra ler, você vai encontrar um livro diferente, vai encontrar um sentido diferente pra algumas coisas. Enfim, eu acho que esse vídeo é mais um vídeo sobre impressões de leitura do que uma resenha em si. Eu confesso que eu ainda tô digerindo esse livro, tô pensando em algumas coisas sobre ele. Quem sabe até vai, né, que futuramente eu faça algum outro vídeo dele após uma releitura, porque eu pretendo reler esse livro. Acho que quem já leu esse livro vai entender um pouco a experiência, né, do sentimento meio estranho que fica após a leitura. Mas, no geral, eu gostei muito da experiência, pretendo ler mais do Murakami. Aqui eu tenho o Romancista como vocação, que eu pretendo ler ainda esse ano, mas aí é não ficção de novo. E da ficção dele eu tô em dúvida entre Kafka Beira-Mar e Norwegian Wood, mas pelas opiniões eu acho que eu vou gostar mais do Kafka. Então, quem sabe também aí em breve a gente tem mais Murakami aqui no canal. Se alguém já tiver lido outra coisa dele e queira recomendar, por favor, deixa aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!